Olá, jovens! Está começando mais um Falando de Parapente. Hoje a gente vai falar sobre segurança. Hoje a gente está aqui no Clube de Voo Livre Alto da Serra e vai ter aqui uma palestra, um evento na realidade, não é bem uma palestra, sobre segurança, né? Vão ter vários palestrantes e também vai ter um treinamentozinho sobre imobilização, essa parte de primeiros socorros. Então vamos falar sobre segurança e vamos falar sobre primeiros socorros, perfeito? Você vai acompanhando tudo aqui no canal e eu volto daqui a pouquinho. Se inscreve, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Também entra na loja para ver as novidades, fechou? Vamos que vamos lá. Clube de Livre Alto da Serra. Obrigado a todos, que estão aqui, o pessoal sempre interessado nessa questão, principalmente de segurança, A gente hoje no clube aí tá na faixa dos 130, nós estamos aqui acho que em 30 e poucos, Então a gente tem uma porcentagem ainda pequena com relação à segurança, Isso mostra, e assim, vários que precisariam muito estar aqui não estão, Quase sempre a gente vê as mesmas pessoas que buscam a segurança, então cabe a nós, a tá passando para nossos colegas que às vezes não puderam vir também, mas tá pegando todas as partes aí, principalmente a parte de materiais, primeiros socorros e tudo mais, E a gente no Brasil tem uma cultura muito pequena em prevenir as coisas, investir em segurança e tudo mais, Isso é cultural nosso, Sendo que fora daqui o pessoal trabalha muito mais isso, Então eu vou começar falando primeiro, pessoal, não para você colocar medo em ninguém, Eu vou colocar aqui, eu quero ver se alguém vai descobrir o que são os números aqui que eu vou colocar aqui. Quem sabe o que representa esses números, para mim, Alguém que tem chuta? É 22 de maio. 22 pilotos formados e 5 acidentes. 22? Cada 22, quase. Cada 22, 5 sofrem acidentes. 22, 5 morrem. Tá chegando. Meu Deus. Como eu falei, pessoal, a ideia não é usar o medo, para falar da questão de segurança, mas a gente não consegue fugir muito disso. 22 é o meu tempo de voo, de quando eu formei, Nesses 22 anos, eu perdi 5 amigos, então, que é um número alto, Amigos mesmo, não estou falando conhecido, não estou falando de pessoas que eu ouvi falar, amigos, no voo, Então perdi 5 amigos, e a interrogação, que nem eu sei falar, é o número de acidentes que presenciei, aconteceu com amigos, deve ser um número altíssimo, Esse número que não consigo nem falar, Mas então, isso, tem uma galera aqui que já é mais velha, que já vivenciou e já perdeu amigos também, tem uma galera mais nova. O voo, ele é lindo, maravilhoso, mas tem hora que ele é cruel, e muitos pilotos pararam de voar por causa de acidentes, e também por causa de acidentes fatais. É triste, é complicado. A gente às vezes está num ambiente que às vezes não, o nosso ambiente é feliz, o esporte é maravilhoso, é alegria, mas isso daí acaba em segundos com um acidente, Citando nomes, alguns aqui, até homenageando eles aqui, não julgando o que aconteceu, mas assim, às vezes a gente não julgar e não falar do acidente dos outros por respeito, às vezes deixar de aprender com o que aconteceu para que aconteça com outros, Então a questão não é julgar, não é falar, a questão é a gente aprender com o erro dos outros para que não aconteça com outros, Então, dos amigos aí, teve Marcelo Borzino, que era um piloto de Acro, que caiu dentro da vela quando estava começando o Infinity na represa.
Teve o Ailton, que foi em Andradas, né? Que caiu não, rompeu um mosquetão, né? Rompeu não, né? Era um quick release, abriu o mosquetão, desceu com meia vela rodando. Teve o Marinho Camacho, que a fatalidade não foi exatamente, mas o acidente acabou levando... Eu tava me informando, mas quando eu vi o Marinho caindo na minha frente. Foi uma sequência, né, de coisas, né? Já tinha problema, mas foi por causa do voo. O Augusto, o recruta, né, que também é mais recente, e o Alexis, que era da Piloto Safo também, que era piloto de acro também. Deixa eu só pegar um papelzinho, só pode seguir a ordem. Então esse é um número que, cara, eu não queria de jeito nenhum que isso crescesse, né? A gente tá vendo nos últimos tempos aí muitos acidentes, diversos acidentes fatais. É lógico que isso é natural porque o número de pilotos está crescendo, mas eu tô vendo ultimamente alguns acidentes fatais e alguns acidentes bobos, sabe? Por causa de bobeira, né? Que não poderia ser evitado. É lógico que existe acidentes que, cara, assim, tá vivo é perigoso, né? Então tem coisa que às vezes é inevitável, mas tem muita coisa que é evitável e tem coisas que às vezes por causa de uma bobeira acaba acontecendo, né? E diversos desses acidentes que não foram fatais, por sorte não foram fatais, poderiam ter sido também. Aí entra o fator sorte no meio, né? Eu, né, já acidentei, né? Eu tive 2 acidentes com o parapente. O primeiro eu tinha 1 ano de voo, né? 17 anos. A gente sabe que é uma fase complicada, né? Não tinha medo de nada, né? Não tinha maturidade suficiente. Fui fazer um pouso em giro dentro do campo de futebol em Águas, que é do Oscar. Horário de térmica, não consegui terminar o giro, bati na tela, quebrei o braço e a perna. Não foi um acidente feio, poderia ter... Dependeria, se eu caísse de cabeça no chão, teria... Porque caí alto, né? Bati na tela, igual do filme da Fuga das Galinhas, lá, assim, ó, paf, na tela e cai, né? E o outro acidente foi depois, que daí eu já era até instrutor, já estava trabalhando, fui voar com uma vela pequenininha, fazer manobra e fui pousar na rampa. E pousando na rampa, peguei uma turbulência, vento muito forte, acabei caindo num tombo bobo, bati a mão no chão, né, fraturei o rádio, o pulso, quebrou em 12 pedaços, né, e os 2 acidentes, no meu caso, erro meu. Né, não tem nada que fale assim, aconteceu, tinha, né, não foi uma fatalidade, não, completamente erro meu, né, assumindo risco e então dava para ser evitado, né. E também já passei com meu pai, né, meu pai já, parte desse cabelo branco que tá aqui, eu devo ao meu pai. Meu pai também já sofreu alguns acidentes também de voo, né. E eu tava junto neles voando, né? Meu pai, posso falar que assim, por sorte é sobrevivente também, porque poderia ter sido mais grave, né? E da mesma forma, todos poderiam ter sido evitados, né? Meu pai caiu dentro da vela e rasgou a vela, pra vocês terem ideia, né? E esse ele não machucou, mas teve o que ele machucou, que saiu numa condição extrema, né? Eu tava voando no dia também, mas o vento tava forte. Condição de norte em Águas é terrível, com turbulência tomou um colapso, vela engravatou, virou um SAT por causa da gravata e foi até o chão assim, né? Um piloto que eu conheço que pousou de SAT e se quebrou, né? Mas deu sorte que o lugar que caiu era limpo, né? Dissipou energia, né? Fraturou bacia, ficou meses aí sem voar. Então eu já vivenciei alguns acidentes próprios, né, do meu pai e também com amigos, né? Então a ideia de tudo isso aqui, pessoal, é para prevenir, para evitar, né, para não que aconteça, para a gente aprender com os erros mesmos já acontecidos. Mais do que a gente aprender com os nossos próprios erros, é aprender com os erros dos outros, né? Não precisa passar pelos mesmos incidentes.
Pessoal, essa é a pirâmide, né, que é base para muitas coisas, mas para nós também, o Kurt mostra muito no CIV, né? O que é essa pirâmide? A gente tem um trinômio aí que é essencial para o voo, né, e que vai oferir em segurança. A gente tem equipamento, a gente tem condição, né, meteorológica dentro, tudo mais, e piloto, né? As variáveis do voo tá dependendo desses três pontos da pirâmide aí, né? Então, vamos dizer, se eu sou um piloto experiente, vou com equipamento legal, né? Equipamento certinho, homologado, revisado, mas a condição tá ruim, eu não estou respeitando tudo. Se eu vou na condição legal, vou com equipamento bom, mas não invisto no piloto, sou um piloto que não estou num nível legal, também não estou em segurança. Se eu sou um piloto muito experiente, né, estou numa condição boa, mas estou com um equipamento que está ruim, também não estou em segurança, né? Então a gente tem que estar com as três coisas andando junto. Lembrando que assim, às vezes, conforme o nível dessa ponta que é o piloto, ela vai interferir na condição e no equipamento, né? Então às vezes você tem um piloto que tem mais experiência, ele lógico vai conseguir voar melhor em condições que às vezes exigem um pouco mais e com equipamentos que exigem um pouco mais. Então isso está relacionado, às vezes eu vejo, né, a pilotos vendo outros pilotos, né? Às vezes a condição não está legal, o equipamento que o piloto está voando é mais avançado, é mais perigoso, e ele está mais seguro do que o cara que está voando com uma vela que é mais segura. Por quê? Por causa do piloto, né? E às vezes a gente não consegue dosar isso, né? Às vezes fala, puta, mas tá todo mundo voando ali, tá com equipamento ruim, eu vou também, né? Mas ele tem que ver a experiência do piloto que tá lá, qual equipamento que o piloto tá, como que tá a condição, né? Então a gente tem que descobrir o nosso nível de voo, né? A gente ter a humildade de falar assim, não dá pra mim, né? Não dá, essa condição não é pra mim. Não adianta a gente olhar todo mundo, né? A outra coisa, pessoal, vamos supor que eu pegue uma linha e essa linha ela tolere 1 kg, né? Então teoricamente, se eu chegar, vamos dizer, pegar uma linha, colocar ali 990 gramas, ela não rompe essa linha, mas se bater o vento e ela balançar, já era, vai estourar porque está no limite. Então, a gente tem um limite do voo, né? A gente tem que ter uma margem de segurança, né? Então, se a vela voa 50 km por hora acelerado, eu não vou voar com vento de 48, né? Eu tenho que ter uma margem grande, né? Sempre a gente colocar uma margem maior de segurança, né? Nisso daí. E eu vejo, às vezes, o pessoal indo no limite e passando do limite. E vários dos acidentes que acontecem por causa disso, né? Por exemplo, acidentes com pouso em rampa. O cara vem, tenta uma vez, não pousou, beleza. Ele volta a segunda, vem um pouquinho mais freado. Ah, não. Volta a terceira, não, vou bliscar um pouquinho mais para trás. Ah, e vai indo e não consegue. Até que é o que ele chega, onde rompe a corda, rompeu a segurança. Então, assim, a gente tem que chegar dentro do limite. Tem dia que não dá, né? Às vezes eu tô para pousar de duplo aqui na rampa com o passageiro, eu falo, ó, eu vou tentar uma, vou tentar duas, vou tentar três, vou tentar 4. Quem vai deixar a gente pousar não vai ser a natureza. Em 10 vezes que eu tento, o vento deixa eu pousar. Mas eu não vou vir forçadamente, cada vez mais forçando mais. Então quando tá tentando 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não tô forçando mais, eu tô fazendo da mesma forma. Porém, o vento vai acabar estando mais fraco, não vai ter térmica na frente, vou pousar. Então, assim, a gente não pode chegar no limite, né? E às vezes assim, o pessoal fala, tá tentando cada vez mais, né? Tá tentando mais. E às vezes é difícil de enxergar isso, mas a gente não pode, e a gente tem a tendência, né? Vim freado um pouquinho, a próxima eu vou vir mais um pouquinho,
vai chegar no limite e vai estolar. Então, isso não só na questão de pouso em rampa, em tudo, né? A gente tem uma tendência de ir experimentando, né? E também, pessoal, a gente tem um negócio que no começo do voo, a maior parte do pessoal, ela tem muito medo, né? Então isso é normal do ser humano. Tirando alguns pilotos, eles que são assim minoria, a gente começa com muito medo. E o medo para nós, ele é um limitante com relação à segurança. Só que o que vai acontecer com esse medo, né? O medo, com o tempo, ele vai diminuir. Isso é fato. Conforme você for vivenciando, for acontecendo, o medo vai diminuindo. E a tendência nossa a cada vez se arriscar mais vai ser maior, né? Então o que tem que acontecer? É como se fosse uma gangorra, né? E um equilíbrio. Conforme o medo ele vai descendo, a gente tem que ir aumentando respeito, né? Hoje, no tempo de voo meu, falar que eu vou com medo, eu não vou com medo. É como se eu estivesse andando na rua, né? É uma coisa natural. Só que o meu respeito também cresceu, tá? Então isso tem que acontecer com todo mundo, porque assim, tem a fase que você está ficando com um pouco medo, está se arriscando mais, mas tem que aprender a ter respeito, porque senão aí o acidente ele vai acontecer, né? O respeito, pessoal, é assim, o que acontecia comigo, né? Uma fase que eu tive aí, que o medo, eu tinha muito medo, então eu chegava na condição na rampa, tava ruim, o vento lateral, e mesmo eu não voando, eu ficava com aquela sensação de medo, assim, e chegou um tempo que eu falei, cara, eu não vou voar nessa condição, não tem por que eu ficar com medo, né? Eu não preciso ficar com medo, então assim, eu tenho respeito, né? Não tá na condição que eu tô voando, que eu acho que não tá legal, eu não vou ficar com medo, mas não vou voar, né? Se eu estiver voando, é porque eu acredito que esteja tranquilo e vou estar voando tranquilo, não vou estar voando com aquela sensação de medo, né? Lógico que isso daí com o tempo vai passando o medo, mas tem que tomar cuidado que quando passa o medo, você acaba se arriscando mais. Um dos motivos que pode acontecer acidente, talvez acho que seja o que menos aconteça, é equipamento, né? Então vamos falar assim, no caso do acidente do Ailton lá, que foi fatal, foi equipamento, né? Foi a falha do mosquetão, né? Ninguém sabe falar direito por que abriu, se foi montado errado, se foi falha do equipamento, mas foi por causa do equipamento, né? A gente tem condição, que também assim, vamos falar, a porcentagem grande é a condição de voo que vai acabar levando ao acidente, e piloto, né? Então a gente está aqui na pirâmide, né? Então equipamento, condição, piloto, né? A condição, pessoal, se a gente pegar até pelo histórico aqui dos acidentes aqui do Alto da Serra, vários que tiveram aqui, foi por conta de condição, principalmente vento lateral, tá? Com turbulência, né, rotorizado, e acabou acontecendo. E isso não só aqui, como em outras rampas. Então, assim, a condição ela influencia demais, né? E o outro fator que acho que é o que mais acontece, piloto, né? Então o piloto, as atitudes, o jeito de fazer, o jeito que vai se arriscar, vai acabar levando também a acidente. Então, exatamente. Então, mas é isso que eu tô falando. Às vezes é difícil da gente enxergar e a gente acaba fazendo isso, né? Você acaba se arriscando, né? Isso não é lógico, vai ter pilotos com um perfil mais tranquilo que é mais de boa. Tem pilotos que são mais agressivos, vão fazer mais. Mas todo mundo tem um pouquinho disso, né? Agora, como que a gente pode evitar esses acidentes, né? Equipamento, pessoal, é fato, né? Revisão, eu voar no meu equipamento no meu nível adequado, né? Então, assim, eu tenho que entender o meu nível. Lógico que, assim, até como instrutor eu vejo alunos, eu não posso voar de vela C. Cara, às vezes o cara não tira nem 20% do que a vela V oferece e o cara quer voar de vela C por modismo ou porque acha que vai voar mais, né? Às vezes uma inocência do cara.
ou porque vê na rampa tem um monte de gente voando com vela C, eu também quero voar. E para que eu preciso às vezes disso? Qual que é o objetivo, né? Se eu vou ficar voando só aqui na frente da rampa e não vou fazer uma tirada ou não vou fazer competição, por que eu preciso de uma vela mais avançada? As velas básicas hoje, aí, iniciante, oferecem muito, as velas vão muito, né? Antigamente a discrepância era maior entre vela iniciante e vela mais de alta. Hoje não, cara. Hoje as velas de baixa estão voando demais, oferece muito recurso para fazer cross, para fazer tudo, né? Então, qual que é o objetivo? Por que eu preciso disso, né? Como que eu poderia evitar também, né? Vamos falar, estudando, né? Hoje a gente tem livros, tem internet, tem vídeo, tem falando de parapente do canal, tem muito recurso, pessoal, coisa que lá para trás não tinha. Então a gente tem onde buscar informação, né? Seja com um colega, seja com um instrutor. Então assim, a gente vê muita gente investindo no voo, às vezes investe em equipamento, mas não investe em si próprio como piloto, né? Não vai ganhar conhecimento. Quanta gente que eu vejo decolando aí que tá ruim para decolar, não faz um treinamento de solo, não vai num morrinho. E o cara chega ruim para decolar, não treina, Então, pessoal, precisa às vezes a gente olhar para si próprio e falar, poxa, eu tô ruim para decolar, vamos fazer um treininho, seja, vai na rampa, vai no pouso, vai no morrinho, vai num pasto, treina, infra. Isso é uma prevenção, né? A gente está falando em decolagem, pode acontecer o acidente na decolagem. Equipamento, né? Equipamento está ficando velhinho, a gente sabe que o negócio vai mudando, né? O do meu pai, quando ele caiu na vela, a vela estava ruim. A vela já não estava legal, trimagem, já estava velha. Atravessou? A vela rasgou no meio. Caramba, cara. Ele caiu numa ponta da vela. Vou resumir aqui a história, né? Eu fui para fazer resgate e levei a vela, mas não tinha resgate. E tava o meu pai e o Thiago lá de Águas, que é do posto do Queijo Bom. Só que chegou lá, o vento tava assim, indo de 35 para 20, assim, toda hora, assim. Aumentava, diminuía. Eu não era instrutor ainda, e eu falei, cara, tá ruim, olha como é que tá de rajada isso, né? Só que tava dando, lógico, um lift maravilhoso. E os dois que eram assim, meu pai o mesmo tempo de voo que eu, mas menos experiência, porque voou menos, e o Thiago que era mais novo. E eu acabei voando, eu falei assim, então deixa eu voar pra ver como é que tá. Decolei, voei, forte pra caramba o vento, não dava pra pousar na rampa. E peguei, voando, né, tava sem rádio também, que é coisa errada. Peguei, passei na frente da rampa e gritei, não decola que tá ruim. Eu tava parecendo um balanço por causa das rajadas balançando. E continuei o voo. Falei, bom, tô voando, vou ficar voando. Peguei uma térmica, comecei a subir. E eu falar, não decola que tá ruim, é a mesma coisa que fala assim, decola que tá bom. Aí quando eu olho meu pai decolando, né, ele tinha um elo zoom. Esse elo zoom ele tirou 0 na Sol, mas já tinha anos usando a vela. E a gente usava muito morrinho, tudo, né? A vela já tava velhinha já. E a gente não tinha muita cultura de revisão, né? O Stefano que tá aqui, que acredito que mais tempo de voo aqui, mais experiente. Não existia isso aí, revisão, porosidade de vela, trimagem, imagina, lá para trás não tinha nada disso. Né? A gente olhava assim a cor da vela, falava, não, a vela tá com a cor bonita, tá bom. Ou o tecido tá crocante, a vela tá boa. Imagina, não via falar. O que aconteceu com o meu pai? Ele decolou nessa situação, e a vela com certeza já devia estar com porosidade ruim, já devia estar com trimagem ruim. No que deu um pêndulo logo na decolou, subindo tudo, e ela deu um pêndulo para trás, ele acabou segurando um pouco o freio junto. O que aconteceu com a vela? Entrou em stall a 100 metros da rampa. No que ela entrou em stall, ele ficou com medo por causa dessa altura de 100 metros, soltou a vela. Soltou a vela, puf, dentro da vela, caiu na ponta, acho que foi lateral direita da vela, assim, meio para a ponta. E a vela a gente tem um ponto fraco, que é assim, hoje a gente dobra de sanfoninha, bonitinho. Antes dobrava igual dobrar lona de caminhão, né? Sempre dobrava uma ponta com a outra, depois mais uma. E a dobra era assim, ninguém fazia essa dobra de sanfonado. Então a gente tem um ponto fraco, que é sempre onde dobrava, que era o meio da vela. Do jeito que ele caiu aqui, a vela rasgou no meio, separou em duas velas assim.
Metade com ele, metade virou uma interrogação assim, e desceu que nem aquela folhinha de árvore que cai, que nem um helicópterozinho, e caiu na encosta da montanha, mas a taxa de queda foi baixa, não fez nada. Serviu, né? De paraquedas pra ele. Serviu de paraquedas, tanto é que ele jogou o paraquedas, o reserva caiu, saiu da fraldinha, abriu embaixo, mas desceu pendurado, assim, porque a taxa de queda era baixa e não tinha giro centrífugo, né? O giro dele desceu assim, ó, ele embaixo e a vela rodando em cima, assim, que nem aquele pirocóptero que você joga. E não aconteceu nada, né? Graças a Deus, mas foi um susto e eu no susto, com o vento que tava lá, sei lá, 30 e pouco, e eu vendo meu pai, eu passava na frente da rampa e não, tá tudo bem, tá tudo bem, caramba, eu vim e me joguei na rampa, pousei até bem, mas vim assim, lambendo no mato, falei, nessa altura não tem perigo eu cair, assim, enfiei assim junto lá e pousei de boa e fui correndo lá, mas podia ter machucado os dois ali, né? Mas no momento, no calor do momento, você acaba fazendo. O pessoal vai fazer uma simulação de mode lift aqui. Vamos lá. Não sei se eu participo ou se eu filmo. Pessoal, então vamos simular como se a rampa fosse isso aqui, né? Então quer dizer, o vento está vindo desse lado, a rampa está desse lado e a gente vai estar fazendo a mão aqui. Vai, Carbinho, você vai pra lá. Você é a locomotiva, vai. Não, você é contramão, os outros vêm indo pra cá, ó. Vai pra lá? É, vai. Vai todo mundo. Não, mas curva pra dentro da montanha. Oh, a curva. A curva. Caralho, por isso que não vai. Agora já fica ninguém sabe mesmo. Eu acho que ninguém pilota parapente nesse lugar. Ele explodiu na rampa já, morreu. Ô gente, vamos fazer direito isso aí. Vocês estão vendo, né? Ó, é só uma encenação. É, olha lá. Ó, tá, é que o lift tá pequeno, ó. É, o lift tá pequeno. Vai, vai lá, Stefan. Vai lá. Aí. O lift ralado. Tá vendo? É o Jura. Por isso que eu não queria avisar, é o Jura. Passa pequeno. Vai lá. Devagarzinho. Vai. Aí, Carbão. Aí, ó, chega mais perto daí que você falou lá. Então, ó, vamos diminuir. Outra coisa, pessoal, é quando chega, por exemplo, principalmente naquele lado da montanha e tem dois pilotos juntos, porque vai, Kleber, vai mais na frente e eu vou, vai indo, vai lá e chega lá e vira, ó. Eu tô indo aqui, ó, se eu tô longe, ó, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir dele pra ele poder virar. Depois que ele passou, eu volto, ó. Aí eu faço a curva e entro na minha mão. Agora, ó, a gente abre. Senão acontece igual no carrossel. Agora, ó, quer ver, ó, segura, deixa eu só fazer com o Kleber de nós. Vem cá, vem vocês pra cá, ó. Pra cá, ó. Agora, se eu tô próximo ao piloto da frente, vai lá, Cravinho, vai lá, ó. Se eu tô próximo, ó, aí eu faço a curva por trás dele e abre, entendeu? Agora a condição do ciclo. Baixou o vento. Agora, pessoal, mais do que a regra também é o bom senso e respeito com os colegas, né? E a vamos falar que a condição esteja ali, cara, não tem como pôr 20 parapente no lift ralando na frente da mão. Né? Então tem hora que não vai caber, é impossível. Aqui, você viu, um espaço pequeno. Não, exatamente, não tem como, né? É impossível. Então, assim, vai ser natural que assim, o cara que vai fazer pra fora, ele vai acabar perdendo e vai pôr. Mais rápida, vai acabar. Sim. Então, o bom senso em primeiro lugar. Lógico que tem as regras, mas o bom senso vai caber para não ter os acidentes aí, né? E isso é legal, né, Robson? Porque aqui a gente está falando de Serra Negra, mas nas outras rampas funciona da mesma forma. Sim. Você tem que enxergar esse cenário nas outras rampas também, campeonato. Sim, sim. Lembrando que a regra, pessoal, a regra fora a mão de lift, a regra de térmica,
o primeiro piloto que chega na térmica, ele determina o lado de giro, tá? Então se eu tenho a galera voando no sentido anti-horário, todos os outros que vão chegar vão rodar no mesmo sentido, né? O campeonato ele tem lado de giro dependendo se o dia é par ou ímpar, né? Isso é determinado até o momento do start. Depois do start volta na regra. Isso para já não ter bagunça no momento do start, que são 120 parapentes voando juntos. Até a regrinha da rota de colisão também, os dois pilotos. Exatamente, rota de colisão, né? Encontrou dois pilotos de frente, os dois devem desviar à direita. Se eu tenho a montanha aqui, né? Vamos suportar a montanha aqui. Tô vindo dois pilotos aqui em rota de colisão. Quem tem a montanha à direita tem preferência. Quem vai ter que tirar é o outro piloto, tá? Piloto mais baixo tem sempre preferência, tá? Vocês falaram de vela mais rápida, a vela mais lenta também sempre tem preferência. Isso na aviação em geral, todo equipamento que voa com menos velocidade tem preferência em relação aos equipamentos que têm mais velocidade, tá? E vai relatar para vocês aí, vai falar um pouco sobre o acidente dele, foi em Socorro, né, Alexandre? E, cara, ele veio de coração aberto aí para poder falar um pouco para vocês aí, que o Robson falou, né? A gente às vezes aprende acaba aprendendo com o erro dos outros, né? Um erro que ele vai poder falar melhor aí, vai poder explicar um pouco pra gente. Vamos lá, Alexandre. Valeu, obrigado por você ter vindo, topado isso daí, né? Não é fácil. Né? Não é fácil a gente falar às vezes, porque às vezes é muito difícil a gente enxergar nosso próprio erro. Né? Então, obrigado por você estar... Não, eu que tenho que agradecer, porque eu acho que talvez pra gente seja bacana de passar essa experiência, e até psicologicamente pra gente provavelmente eu acredito que vai fazer bem pra gente, talvez até incentivar de voltar a voar de novo mais frequente, né? Eu acho que o Robson deu uma pincelada bem bacana em todos os pontos, né, da questão de segurança. Então eu vou tentar passar o que eu senti de erros, e que não foram poucos erros, que a sucessão desses erros, na minha opinião, como eu tive um acidente que teve uma recuperação muito difícil, muito dolorida, me fez pensar muito em passo a passo do que nossa, mas putz, eu fiz isso, por que eu fiz isso? Só um parênteses, né? O acidente do Alexandre lá em Socorro, graças a Deus hoje ele está aqui para poder contar pra gente, né? Mas infelizmente aí foi o mesmo erro e a mesma coisa que aconteceu com o Marinho. O mesmo. Então, hoje o Alexandre está aqui. Infelizmente o Marinho, que é um amigo nosso aí da antiga, infelizmente não pode estar aqui para relatar pra gente. Mas foi a mesma coisa da rampa de Socorro que aconteceu com o Alexandre, a mesma coisa que aconteceu com o Marinho. Bom, eu idealizei de começar por uma palavra que chama perfil do piloto. Então, eu acho que qualquer acidente vai estar muito interligado com o perfil do piloto. Então a gente tem que saber qual é o nosso perfil, a gente tem que se reconhecer, como o Robson falou, qual que é a minha deficiência, se é muito medo, se é muita coragem, que é muito ruim, se é falta de técnica. A gente tem que se olhar para dentro mesmo e falar, putz, como que eu vou me colocar em risco, né? E mediante isso você tem que ir se policiando para tentar debelar essa fala. Então, se eu sou muito medroso, eu tenho que bater no meu medo, falar, não, vamos aprimorar esse medo que eu tenho. Que o medo também é prejudicial, o excesso de medo, né? Ou se eu não tenho medo nenhum, eu falo, putz, eu não tenho medo nenhum, mas eu tenho que saber que eu não tenho medo nenhum e que eu preciso ter medo. Então, você precisa falar, não, menos, e ter esse policiamento constante com relação ao seu psicológico e a sua forma de voar e como que você encara o voo, né?
Primeira coisa, eu fui voar em Socorro, tava um vento nordeste e na região toda. Então aqui em Serra Negra tava nordeste, em Socorro tava nordeste. Eu nunca tinha voado em Socorro e eu tinha ouvido falar que o vento nordeste em Socorro entrava de frente para a rampa. E realmente o vento entra de frente para a rampa, apesar do vento ser um nordeste e lá a rampa é de noroeste, é igualzinho aqui. É nordeste, norte e noroeste. Lá ele É. os 3 quadrantes. Isso. Mas o nordeste, ele é lateral a saída da rampa, apesar de entrar o vento noroeste na rampa, né? Então, pô, vou voar em Socorro. Vamos voar em Socorro, porque lá a gente vai fazer um voo mais legal. Tá? Bom, ninguém quis ir. Falei, meu, putz, eu tava numa fissura de voar. Em Serra Negra a gente vai pegar uma condiçãozinha aqui, vai fazer um preguinho com vento nordeste, é difícil. O vento tava forte e eu fui sozinho. Então, já é o primeiro erro que eu me peguei e falei, putz, meu, por que eu fui sozinho, né? Então o que isso vai acarretar você ir sozinho numa rampa desconhecida? Lá eu vou conhecer, lá você conhece todo mundo, conversa com todo mundo, tudo, mas... E tudo bem, é assim que eu pensei. Mas na verdade, quando você vai sozinho numa rampa desconhecida, você não vai ter ninguém pra... vamos falar assim, quando você está numa parceria, você tem alguém para conversar e para cuidar, não faz isso, faz isso, enfim, para você compartilhar uma experiência. E aí vai vir a questão de resgate. Então, se você for sozinho, já vai complicar o seu resgate. Você não conhece a rampa, tudo bem, você vai conversar com todo mundo. Mas como funciona a rampa, enfim, conversei com todo mundo, vi como funcionava, tá entrando de frente e tal, mas tá forte, vamos esperar um pouco. Daí o pessoal começou a decolar e começou a pregar, assim, mesmo o vento forte não dava lift, por ser você sai da rampa com o vento de frente, mas o lift não sobe. Mesmo estando um pouco fortinho. Ele é um voo mais de ciclo, né? Então você tem que decolar, tem que tirar pra frente e achar um ciclo, né? O lift é mais pra parte noroeste-oeste, ali na lateral, então no dia não sustentava no lift. Então o pessoal decolou, eu falo, putz, o pessoal tá pregando e tal, Aí eu tava lá pronta, vi uma termiquinha lá na frente, acho que decolou uns 20 pilotos, mais ou menos, naquele dia, né? E eu e mais um, eu não sei como que esse outro piloto conseguiu achar uma termiquinha e subir. Aí quando eu decolei, eu vi uma coisinha lá na frente, eu falei, antes de decolar, eu falei, não, vou decolar e vou pra frente. Se não der pouso, eu vou lá e pouso onde todo mundo já me explicou, onde é que era o pouso e tal, os pilotos, você pousa ali, assim, assado, lá embaixo. Tá? Eu acabei decolando, peguei essa térmica lá na frente e subi. Então ficou 2 pilotos voando naquele dia só. E o pessoal pregou realmente e eu fiquei voando a tarde inteira. Tinha um salão lá em cima, ficou eu mais um piloto. E esse piloto foi pousar quando chegou no finalzinho da tarde, ele foi pousar lá em Mostarda, que é para trás da montanha, então ele tirou para trás e provavelmente devia ter algum resgate dele lá para trás na Mostarda, com vento a favor. Não, Mostarda. Ele pousou lá na Mostarda, ele tirou no sentido Mostarda. Depois de Monte Alegre ali, né? Ele tirou naquele sentido. Falei, tá na hora de eu pousar também, né? Aí olhei pro pouso, não tinha mais ninguém, porque quem decolou já tinha subido, não tinha mais ninguém no pouso. Então, daí a gente falou, putz, não vou conseguir resgate para voltar, não vai ter ninguém lá no pouso, vou ficar sem resgate. Aí falou, então vamos tentar pousar na rampa.
Aí é que vem daí a história de você estar com alguém, de você ir com alguém. Porque como já estava mais tarde, ninguém mais estava na rampa com rádio, apesar de você ter a frequência de todo mundo da rampa, isso é bem importante, você conseguir falar com todo mundo. Mas naquela hora, como não tinha mais ninguém, ninguém atendeu o rádio. Falou, eu quero pousar na rampa, como é que eu faço e tal? Abordo lá por trás ou eu vou beirar aqui, como que eu faço? Então, o fato de ter uma pessoa que iria junto com você, isso te dá um suporte para você não cometer esse erro de, vou pousar na rampa do jeito que eu achar. E outra coisa que eu queria falar também é com relação a, depois a gente continua a história do pouso, com relação à vela, ao quanto que você está familiarizado com a sua vela. Então, no meu caso específico, eu já tinha que ter trocado de vela. Então... No caso, Alexandre, quanto tempo você já estava voando? Eu já estava voando há 1 ano e meio já. Acho que deu 1 ano e meio. É isso mais ou menos, né, Robson? Acho que 1 ano e meio. E você tinha feito CIV? Já tinha feito CIV. Então, eu estava bem confortável numa vela A. Extremamente confortável. Então isso te dá, isso você ultrapassa aquele limite de medo. Então você fala, nossa, eu tô tão confortável com essa vela que eu acho que eu posso fazer tudo com essa vela, que vai dar tudo certo. Então isso foi um ponto negativo. Então hoje eu tenho essa ideia que se você já está tão familiarizado com uma vela de baixa, você tem que trocar a vela para você não ficar tão confortável assim. Esse excesso de conforto do voo, como o Robson falou, excesso de experiência e acha que tudo vai dar certo, você ultrapassa esse limite de achar que tudo tá tudo certo. Então, eu acho que você tem que trocar de vela. Então, chega num ponto que você tem que passar por uma vela para você sair dessa zona de extremo conforto e mudar de vela para uma vela mais rápida, para uma vela que você vai ter que reaprender e vai te ter menos autoconfiança. Vai te dar um pouco menos de confiança, pelo menos no meu caso, e você vai ter mais cuidado. Então, se eu tivesse com uma vela mais avançada e não tão familiarizada, jamais eu teria cogitado a hipótese de pousar na rampa, lá numa rampa que eu não conheço. Então eu sei que vai dar bastante discussão isso, tanto você avançar muito de vela quando você não está preparado, quanto você ficar numa vela que você já está extremamente familiarizado. Então agora vamos voltar então pro pouso, né? Então eu passei por cima, tentei contato no rádio, né? Ninguém atendeu. Falei, eu vou tentar uma abordagem de trás para frente e vamos ver como é que ela vai funcionar. Eu estava alto, então eu fiquei meio que circulando ali para ver qual é a melhor forma. E com o vento nordeste, que ele está de lado, mas entrando de frente, eu senti muita turbulência de entrar de trás para frente na rampa, para usar na rampa lá em Socorro. Então eu tive a relação e por isso que também isso é perigoso falar, em Águas de Lindóia, quando está o vento sudoeste, a gente encosta lá no morro. Não sei se todo mundo voou, mas você faz uma abordagem rente ao morro e pousa na rampa. Rente ao morro vertical e pousa na rampa. Aí eu tive esse mesmo paralelo e falei, em Socorro eu vou fazer a mesma coisa. Só que em Socorro tem uma diferença, que lá em Águas de Lindóia tem
uma lombadinha que às vezes dá do lado direito, de quem está olhando para a rampa do lado direito. Você tem uma certa turbulência que tem uma irregularidade na montanha, mas é uma turbulência pequena. Lá em Socorro você tem a árvore, você tem Os pinheiros ali. tem uns pinheiros, então a turbulência fica maior. Então tudo bem, você pode fazer esse paralelo, se estiver entrando de frente, você pode fazer esse paralelo. Então passei por cima, falou, não, tá entrando de frente ainda, tá funcionando essa entrada do vento, eu vou fazer essa abordagem para pousar. E daí quando eu fiz a abordagem, eu já tinha essa ideia, eu sempre tive assim muito plano A, plano B, plano C, ó, se isso der certo, eu vou continuar, se isso não der certo, eu vou fazer o contorno e vou voltar. Então eu sempre no voo, eu acho que eu tinha esse perfil de pensar muito antes de fazer as coisas e ter sempre plano A, plano B, plano C. Então lá se eu de primeiro eu não entrar muito bem para o pouso, eu vou fazer a volta, lá é estreitinho, eu vou fazer a volta e vou pousar lá embaixo e eu vou me virar com o resgate, né? Só que eu entrei muito certo, eu entrei numa altura muito bacana, eu falei, nossa, tá perfeito para eu pousar lá. E aí agora eu vou. Só que lá você não tem mais retorno, porque é estreitinho. Então, a partir do momento que você vai, você não consegue mais fazer a volta. Aí, quando eu estava no meio, eu vi que tinha um eucalipto que, quando eu passei antes para verificar, tinha as folhinhas viradas para cima, sinal que estava funcionando o vento de frente. Lá, tá funcionando. Só que quando eu fui pro pouso, as folhinhas não estavam mais virando para cima do eucalipto. Então não estava mais funcionando essa entrada de frente na rampa. Estava funcionando só o vento nordeste que estava passando por cima da proeminência da montanha que tem do lado direito. E a vela começou a afundar. E eu falei, pô, não vou poder entrar de frente no pouso se voltar a funcionar o vento que entrava na rampa de noroeste, eu vou ser jogado. Então eu vou de través. Quando começou a afundar, eu vou de través e vou pousar mais baixo da rampa e de través. Se tivesse nessa condição sem vento batendo aqui, eu vou pousar bem, apesar de ter uma pedreira lá embaixo de Socorro, é uma pedreira, né? Só que a vela começou eu peguei o rotor, na verdade, dessa condição, que mudou não entrando de frente, começou a vir o vento de cima, e nessa condição de rotor, realmente você não tem muita coisa para fazer, você fica boba, a vela tava boba, tava xoxa, boba. Uma coisa que eu senti que me atrapalhou um pouco foi eu sempre voei de boné por baixo do capacete. Isso nunca ninguém tinha me falado e depois na hora eu percebi isso. Que você perde um pouco com o boné, você perde um pouco a referência de você conseguir olhar para a vela, e a visão periférica, né, da vela. Quando você está com o boné aqui, você perde a visão. E eu nunca olhei para a vela, eu sempre voei sem olhar para a vela, nunca prestei muita atenção, fechava a vela às vezes, né, e em outros voos, mas eu nunca fiquei prestando atenção, eu sempre procurei voar com mais sensibilidade do que um olhar para a vela. E de boné fica tudo mais difícil quando você quer olhar para o chão para você desviar das pedras, e quando você quer ver a vela xoxa, ver o jeito que ela está se comportando. Então o fato de você fazer assim te atrapalha um pouco. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas dessa forma eu prestei atenção. Então o que aconteceu foi que a vela
avançou de repente e eu estava perto do chão, e nesse avanço eu caí de pé. Eu já estava fora da selete para pousar e caí de pé com a perna flexionada, ainda meio certo, mas como estava alto ainda, a perna não aguentou e eu sentei bem numa pedrinha. Eu até abri a perna, eu vi a pedra embaixo, abri a perna, mas sentei bem chapado na pedra e a perna não aguentou e flexionou inteira. E deu um rachinho achatou uma vértebra da coluna, mas pelo menos não cortou medula, não afetou medula. Mas achatou, daí tive daí o pessoal me socorreu lá, enfim. E fui tirar, inclusive, raio-x lá no hospital de Socorro, no mesmo dia. O médico falou, não, você não quebrou nada. Toma esse anti-inflamatório e tudo bem. Olha lá, então tá bom, que ótimo, né? E aí fui pra casa, trabalhei um pouco. No outro dia, falou, nossa, mas isso aqui me machucou, porque tá muito esquisito. E depois no outro dia eu já não conseguia mais me mexer direito. Daí fui pro hospital em Serra Negra, daí tiraram outro raio-x e falou, olha, você vai fazer uma tomografia, porque provavelmente você achatou a vértebra, não sei se você vai ter que colocar uma placa, né, um fixador aí da sua coluna, senão você não vai conseguir mais ter uma vida ativa mais pra frente. E daí foi isso que aconteceu. Eu tinha mais coisas para falar a lição que a gente tira são na verdade, são esses pequenos pontos que eu cheguei a comentar com vocês, e que você tem que prestar mais atenção nisso, né? Nos seus, vamos falar assim, defeitos excessivos, né? Que no caso eu até ia pedir para alguém falar. Alguém pode falar o meu perfil, o que achava do meu perfil voando? Até o Ricardo podia achar do meu perfil voando, para eu talvez ter menos autoconfiança, entendeu? Isso para mim foi muito ruim, essa autoconfiança. Então foi relativo ao meu perfil com essa autoconfiança que gerou. Então a autoconfiança é uma coisa ruim. Então, o que leva a essa autoconfiança, por exemplo, se eu tivesse trocado de vela com uma vela que eu não tivesse tão familiarizado, eu não teria me arriscado dessa forma, entendeu? Então, são esses pequenos pontos que eu acho que vai junto, vai fazendo com que você possa se colocar em muito risco, né? Então, nesse caso aí, o que provocou o acidente foi autoconfiança, foi excesso de confiança nesse caso. Foi excesso de confiança, lógico, porque podia acontecer do vento não estar funcionando? Podia. A gente sabe que lá em Socorro, às vezes, tudo bem, está entrando de frente, o vento está no nordeste, mas está entrando de frente, mas às vezes ele não entra de frente. Um pouco mais recente, nosso amigo Stefano, satisfação em ter você aqui com a gente, Stefano. Ele vai poder falar um pouco aí também da experiência dele, pós-traumática de acidente. Pós-traumática, né, de um acidente, né? E que bom que você está aqui com a gente, muito feliz em ter você aqui. Obrigado. E pessoal, todo seu aí, muito obrigado, viu, Zé? Obrigado por poder compartilhar com a gente um pouco aí da experiência e poder relatar que não aconteça isso, né, com os nossos colegas aqui. Obrigado. Pessoal, bom dia. Estou muito feliz e honrado com o convite de participar desse bate-papo tão gostoso e tão importante para nós, né? Que trata de algo que é de fundamental importância para o bem-estar nosso no esporte, naquilo que amamos fazer, né? O esporte, o voo livre é um sonho de criança. Nem existia o parapente ainda, a asa delta, e eu, aos 4 anos de idade, isso anos de 1960, eu já sonhava que voava. Era um sonho o voo.
e que só veio a se realizar, a concretizar quando tinha 2002, isso na época do Robson, nosso mestre, e em Poços de Caldas. Então eu comecei o voo livre, conheci o parapente em Poços de Caldas, na rampa de Poços de Caldas, e na mesma data que foi o primeiro contato meu, saí de lá matriculado. Meu instrutor foi o Preguiça, o Rafael Preguiça e o William Garotinho, ainda muito jovens. E eu, com aquele encantamento, quando vi a primeira vez o parapente, estava atravessando um momento difícil na minha vida, de saúde especialmente, um pouco de depressão, enfim, era um momento muito delicado. Mas os olhos brilharam, meu coração parecia que ia explodir, e vi aquele colorido, o pessoal decolando na rampa de Poços e voltando para a rampa. Eu imediatamente pousou aquele jovem, eu fui conversar com ele, era o Rafael Preguiça. Resumindo, eu saí de lá matriculado com um mapio, comprei o mapio, manual de instrução, e a semana seguinte, com uma turma já formada, começamos a fazer aula. Eu estou contando isso para vocês para fazer sentido aos incidentes que eu passei ao longo desses 23 anos de voo, e de bastante frequência. E acredito eu, sem pular a etapa, durante todo esse tempo, esses 23 anos, eu tive 4 velas. Uma saída de escola, o Iares, que foi a primeira vela minha, depois um Synergy 2, 3, 4 anos depois um Torque, já passei evoluindo, né, querendo evoluir e feliz no voo. O voo livre ajudou na cura, no meu restabelecimento do tratamento que eu fazia na época. Era aquilo que me realizava. Além do voo, a família do voo, né? Isso era de fundamental importância para mim, me fazia feliz. E eu, por sorte, eu tinha um apoio da família, minha mulher, meus filhos, e isso me ajudava. Claro que todos tinham preocupação, cuidado. Eu era abusado, ousado, melhor dizendo. E desde o início, logo depois de formado, o Robson deve se lembrar, nós voamos muito na Pedra da Bela Vista, em Socorro, né, quando a pedra ainda funcionava, e eu era de visitar muitas rampas. Era um piloto inquieto, queria aprender, saber, interessado, lia livros, enfim, estava sempre procurando evoluir para voar com conforto, com segurança, e voamos sempre que tinha oportunidade de conhecer uma rampa nova. De Poços eu logo comecei a voar no Pico do Gavião, que era uma rampa mais ampla, com mais possibilidades, que tinha uma estrutura onde eu podia levar a minha mulher, minha família, e a gente tinha um convívio muito gostoso, e isso fortalecia a vontade de continuar e de crescer. E passei por alguns incidentes, né? O primeiro deles, mais grave, foi com o Synergy 2. Eu estava com a vela fazia um mês ainda. Eu tinha passado do Iares, uma saída de escola, com o DHV2 na época. Era uma vela nervosa, né? Uma vela arisca, e era um campeonato, salvo engano, um brasileiro que estava acontecendo no dia 7 de setembro de 2005. E eu, depois que o pessoal decolou para a prova, eu decolei também e voei lá 1h e tanto, e tinha muito movimento, e eu, para evitar o resgate, descer no pouso sul, tentei pousar na rampa, uma prática que eu já estava acostumado com a outra vela. O Synergy 2 eu ainda não tinha mão, e eu me aproximei ainda distante, de uma forma equivocada, estolei a vela, caí, fraturei o rádio, o braço, né? Mas poderia ter sido muito mais grave, foi um susto muito grande.
mas isso não impediu que eu continuasse a minha jornada do voo. Foi um susto grande, da família ficou preocupada, o médico que me atendeu, o ortopedista, você é louco, imagina, não faz mais isso, para com isso. E eu não dei ouvidos, é claro, porque acidentes acontecem no nosso ambiente doméstico, no nosso trabalho, nas ruas, nas calçadas, nós estamos sujeitos a incidentes. E continuei a fazer os voos, fiz CIVs, né, que muito ajudaram na minha evolução. Depois passei por uma vela, um torque, que também só me deu alegrias, mas foi um processo bem gradativo. E me deu também um susto essa vela, era um DHV, era uma vela como se fosse o D hoje, torque né? é 2, torque é um torque 1. E uma vela que eu voei na Europa, voei em Ludenis com ela, uma vela maravilhosa. E eu estava mais preparado com ela. Mas tomei um susto também naquela coisa do efeito vagão, né, manada. O pessoal, no final de tarde, no Pico do Gavião, vamos pousar no Moacir, estava entrando um vento de nordeste. E eu falei, eu nunca fiz isso, porque você tem que passar por um Venturi ali voando o nordeste para você chegar no Moacir, né, final de tarde. Uma tarde linda, gostosa, ele fitou bastante. Vamos pousar lá no Moacir? Então vamos. Saiu uma galera e fomos. Eu fui alto na crista da cordilheira e vi dois pilotos, dois amigos que foram e conseguiram chegar no Moacir. Eu, quando passei, eu estava passando o Ventura, a vela já estava escurecendo e tem as casas populares e eu vi que eu ia ficar em algum daqueles lugares. Por sorte, eu consegui identificar uma bandeirola que tinha em cima de uma casa e ela me deu o sentido de vento. E eu encarei, antes de eu pousar no telhado, tinha um quintalzinho, e eu estolei a vela, não fiz um arranhão. A vela, nada, por Deus, não aconteceu nada de mais grave. Mas chamou a minha atenção, porque eu não teria ido, né? Eu deveria ter avaliado melhor, não valeu a pena ter corrido esse risco, né? Embora já mais amadurecido, mas esse excesso de confiança, esse efeito manada, não, vamos todo mundo, eu intuía que aquilo poderia acontecer alguma coisa, já era tarde, né? Já estava para escurecer. Então eu estou enfatizando isso porque eu acho que é esse o propósito, né? De compartilharmos as nossas experiências, de aprendermos com os nossos erros, com as nossas falhas, né? Ter a humildade de reconhecer isso, acho que é muito importante, né? E também com dos outros, né? E não me aconteceu nada, mas isso ficou bastante registrado, bastante marcado em mim, e que eu levo isso, trago isso para a minha vida. Depois eu passei por uma vela para o Cayenne, um INC, voltei. Era uma vela boa, uma vela confortável, que tinha uma boa performance na época, isso já em 2015. E já comecei a me interessar pelo voo de distância, participar dos campeonatos. Eu percebia que isso trazia um bom resultado para mim em termos de evolução, de aprendizado, a convivência. E especialmente os campeonatos, porque você tinha ali toda uma estrutura, né? Isso é de fundamental importância, o não voar sozinho, você estar sempre com alguém compartilhando esse prazer, essa alegria que o voo nos dá, e também de segurança, porque todos estamos sujeitos a uma infelicidade, a um infortúnio, né? E você ter alguém, a chance sua de sobrevivência, de uma coisa, de resolver às vezes uma situação, é muito mais provável. E com isso eu comecei a me inscrever nos campeonatos, e eu sou com a intenção de aprendizado, de compartilhar e de me entregar, de me permitir
nesse momento da minha vida, focar, me entregar por uma semana, por 3 dias, ao voo livre, né, com toda essa estrutura. Isso me ajudou na evolução, em me trazendo conforto, mais segurança, mais aprendizado, compreensão de como me comportar e dar continuidade nesse esporte, nessa prática e de fundamental importância na minha vida, que me fazia feliz. Eu, como acho que a maioria de vocês que estão aqui, né, não via a hora de chegar ao final de semana para me reunir com o pessoal na rampa e fazer, ainda que fosse um prego, mas voltava para casa né, feliz, com o tanque cheio, começar a semana com muita energia, com muita alegria. E assim foi. Aí veio a fase dos campeonatos. Eu havia já falando para vocês, reportando a vocês do acidente que eu sofri mais recentemente, em abril do ano passado, é bem recente, né? Eu estava voando um Zeno 2, estava participando de campeonatos, eu tinha vindo do brasileiro, e era a primeira etapa do Paulista, que estava acontecendo na Bela Vista, em Santa Rita do Sapucaí. E eu fui para lá na sexta-feira e fiz o voo treino. Feliz porque eu fiz um voo maravilhoso, fiz a provinha inteira, prova de livre, né? Treino livre. Mas fiz ela inteirinha, a vela tinha chegado da trimagem, estava com 80 horas mais ou menos. E, nossa, redondinha, eu muito feliz, animado. Sábado, primeiro dia de prova, foi uma prova bem interessante, gostosa. Eu cheguei em terceiro lugar, falei, nossa, eu estava muito empolgado, muito animado com aquilo, né? E no domingo, subimos para a montanha, cheguei na montanha, o equipamento, toquei. O vento estava um pouco forte, variando um pouquinho, né? E todo mundo meio com receio, espera daqui, dali. Tivemos o briefing da prova e ali a pouco os pilotos começaram a se preparar, a se equipar, foram para a decolagem e eu estava ansioso com a prova, de fazer a prova, né? Santa Rita eu já tinha voado várias vezes e é uma rampa técnica que eu avalio, que eu acho que ela é um pouco técnica, exige cuidado, né? Ela tem algumas restrições ali. E eu muito calmo, estava tranquilo, conversei, depois de checar o equipamento, conversei com vários amigos, papeando e tal, muito tranquilo. Mas queria decolar logo para guardar o start voando. Né? É uma rampa que tinha muita gente e tal. E vi que alguns pilotos começaram a decolar, me equipei e fui. Na minha frente o nosso irmão Alberto, o doutor Alberto, percebi que ele tentou decolar e foi arrastado. Quis a providência divina, o Alberto, nosso irmão Alberto, não decolasse. O voo dele foi abortado. E nós ficamos preocupados, porque ele saiu, né, de uma forma arrastado assim. Mas dali a pouco ele recolheu a vela e vimos que ele estava bem e voltou. E eu me coloquei no lugar da rampa, os pilotos começaram a me ajudar a abrir a vela, me preparar. Alberto veio e eu abri a minha vela, acho que fiz uma primeira inflagem, voltou, o vento variando um pouco, outros pilotos decolando. Eu inflei, puxei a vela e percebi que eu fui tirado do chão. A primeira sensação minha foi essa, que eu fui tirado do chão, ainda invertido, eu não consegui voltar, né? Mas eu perdi o comando. Ela saiu torta e voltou imediatamente contra
a área de decolagem. E por uma infelicidade, eu fui arremessado com muita energia e sobre uma pedra, onde houve a fratura do meu braço, uma fratura exposta. Eu perdi uma parte da artéria muito grande, a fratura de 5 costelas, perfurou o pulmão, fratura da bacia. E o Alberto, imediatamente, o Alberto e tantos outros amigos, pilotos que estavam ali, correram para me socorrer. Mas a expertise, né, o conhecimento do Alberto permitiu que ele improvisasse ali um garrote, um torniquete, e me impediu de uma morte ali, né, vaindo em sangue, porque ele jorrava sangue, perdeu a artéria. E aquilo me salvou naquele momento. E aí eu fui resgatado, ambulância. O Alberto, para quem não conhece, ele é médico, né? E o Luan também estava lá na hora. Médico, exatamente. Irmão muito querido. Sky, né? É, amarelinho. Parceirão. Ele aquela época ele vai dizendo, né? Isso. Eu insisto, né? Quis a providência divina porque qualquer outro piloto poderia estar fazendo isso, mas teria mais dificuldade, levaria mais tempo. Será que teria dado tempo, né, de eu sobreviver a isso, né? E eu fui socorrido, fui levado de ambulância. O nosso irmão Alberto foi junto e preparado com uma intervenção ali, porque corria o risco. Ele estava com um canivete ali para me abrir se fosse o caso. Tamanho era a gravidade, né? E chegamos no hospital, no Sírio-Líbano, de Pouso Alegre. E já tinha uma equipe também, graças aos irmãos valorosos, queridos irmãos, que já entraram em contato, ó, está indo, tal, também de fundamental importância para que esse milagre de eu estar hoje aqui, vivo, falando com vocês, acontecesse, né? E já me receberam e fizeram uma primeira avaliação. Logo veio o ortopedista, cirurgião, e me falou isso: olha, nós vamos ter que fazer a amputação do seu braço, é muito grave, você precisa assinar esse termo. Trouxeram um termo para mim assinar, e não me deram chance, resumindo, de eu consultar, pedir uma outra avaliação de alguém. Ele falou: olha, ou é a sua vida ou você, ou amputamos, ou o seu risco de morte é iminente, né? Foi muito presente. Fui para a mesa de cirurgia e horas depois eu acordei na UTI já sem o meu braço, mas feliz. Feliz é força de expressão, é óbvio. Grato, né, a Deus por estar vivo, né? E sabendo que eu tinha uma família que me amava, amigos que não me faltaria, como de fato não me faltaram e me sustentaram. E dessa forma eu passei por todo o processo dentro do hospital de recuperação. 3 semanas depois eu tive alta. Precisamente o acidente ocorreu no dia 7 de abril. Eu tive alta no dia 24 de abril, por volta de 19h30, 7h30 da noite. Às 8h30 da noite, eu resolvi, como era tarde, eu resolvi ficar no hotel onde minha mulher e meu filho estavam, para não ter que pegar a estrada. Descansaria e depois voltaria para Mojimirim. E por sorte, felicidade minha, essa decisão. E nós entramos no hotel, eu comecei a passar mal, ter convulsão de vômito e tal, e muito mal. Meu filho correu no hospital e eu tive que ser resgatado em um hospital, um hotel que, embora um hotel razoável, um hotel bom, a 200 metros
do hospital não tinha acessibilidade, né? Importante também destacar isso nesse momento, né? A falta de acessibilidade, muitas vezes, que a gente tem hoje em determinados ambientes públicos, enfim, mesmo nas nossas casas, às vezes, né? Quando somos surpreendidos por situações dessa natureza. E eu voltei, dei entrada aí pelo PS, e a equipe que havia me atendido já não estava mais lá, e eu quase morri novamente. Eu acho que foi mais grave ainda. Eles não tinham identificado que meu diafragma, o diafragma, esse músculo que separa o abdômen, né, a parte de baixo e de cima, havia rompido, e as alças intestinais passaram todas para cima. E aquilo foi assim, de uma dor que nada conseguia controlar. E sedativo nenhum, e eu no corredor do hospital, na maca, e urrava, gritava. Eu estou contando isso para vocês porque nós estamos sujeitos a tudo isso, para uma reflexão, né, daquilo que fazemos. Não é para tirar o estímulo de ninguém, não, puxa, mas isso é perigoso, então. Não, eu estou. Sou testemunha de que isso não significa que isso não é fruto do voo livre, é um incidente que infelizmente aconteceu num momento de decolagem. Eu não tinha nem alçado o voo, né? Mas a verdade é que eu fui novamente para a cirurgia, passei pelo processo de recuperação novamente, e alguns dias depois eu tive alta. E aí veio o processo de recuperação em casa, que não foi difícil, porque eu tinha, graças a Deus, minha família, os amigos apoiando, me estimulando, me dando coragem, e isso me ajudou muito, né? E o meu sonho de continuar na prática do esporte também eu não abandonei. Eu mesmo no hospital, desde o início, eu tinha certeza que aquilo que havia me conhecido não tinha sido em vão, que aquilo era um propósito divino, algo maior, né? Que eu ressignificaria a minha vida, que teria alguma razão de ser, que teria algo de melhor ainda reservado para mim, que algo estava reservado para mim. E de fato eu não estava errado. Eu, embora tenha perdido o braço, desde então eu comecei a ganhar tantas outras coisas, né? Compartilhei o leito do hospital, pessoas com desafios maiores do que o meu, né? Que muitas vezes sem chance alguma. Isso me dava força, coragem, e depois passei a conviver com pessoas com vários tipos, todos os tipos de deficiência, ou por acidente, ou de nascença, ou por essa ou por aquela razão. Eu passei num processo de reabilitação no Instituto Luci Montoro. Nós temos uma unidade em Mojimirim maravilhosa, que me ajudou também nesse processo, através das terapias que eles oferecem lá. E compartilhando com outros pacientes, com outros colegas, a mesma situação. E isso também colaborou, me fortaleceu, me ajudou e me incentivava. Ele sabia o quanto eu amava e amo o voo livre, né? E eu sempre idealizando como eu faria, como eu voltaria ao voo livre, à prática, a moto. Eu gosto de motociclismo e da prática de tantos outros esportes, na água, na terra, no ar. Eu gosto, tenho esse perfil. E com o apoio da família, é claro que todos sempre temerosos, né? Nunca ninguém falou para mim, olha, partiu de mim isso, né? Ele sabe o quanto é importante isso para mim. E eu acho que se eles tivessem falado que não, a opção por mim ainda seria por aquilo que me faz feliz, por aquilo que tem
me dá, corre nas minhas veias, né, na minha alma. E isso foi importante, isso me ajudou. E eu comecei, a partir disso, a construir a ideia de como seria eu voltar para o voo livre. A ausência do membro, a ausência do braço, não impediu meu dia a dia. Eu comecei a me recriar, a me adaptar na cozinha, na minha higiene, no meu trabalho. E não foi difícil. Eu sou destro, por sorte, né? E a mão esquerda acabou sendo substituída, a boca, o sovaco, a perna, enfim, o pé. A gente começa a improvisar e passei a receber vídeos, mensagens, dicas de outras pessoas que passaram por processos iguais e se superaram e viviam felizes, plenas, né? Muitos que se descobriram a partir de um incidente como esse, né? Se abriram uma nova vida. E, enfim, meus amigos, eu consegui superar essas dificuldades após ter recebido essa experiência, e todas elas com o coração aberto, né? Acolhido aquilo que me foi propiciado nessa jornada, confiante de que algo melhor estaria reservado para mim. E lembro a vocês que o perigo, os riscos estão presentes em todos os momentos da nossa vida, né? Nós podemos minimizá-los, como foi bem pontuado aqui pelo nosso mestre Robson, pelo Alexandre, né? Mas às vezes impedi-los não, às vezes eu acredito que tem experiências que estão reservadas para nós e elas têm a capacidade de agregar aprendizado, conhecimento a nós e por reflexo aqueles que convivem conosco, a nossa família, aos nossos amigos, né? Então nós devemos aprender com as nossas experiências, com também dos outros, para minimizar os riscos, não corrê-las novamente. Gratidão a todos que eu tenho certeza que daqui tomaram conhecimento e uma corrente de oração, de vibração, torceram por mim e hoje eu estou aqui compartilhando com vocês dessa história e desse momento tão importante para o voo livre, que é a gente enfatizar a segurança no voo, que nem sempre está nas nossas mãos, mas não podemos perder a oportunidade de estarmos atentos a ele, preparados para ele, né? Não desistam dos seus sonhos, seja ele quais forem, né? Não deixe que nada limite isso que nos faz feliz, que faz feliz a qualquer de vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos. Obrigado. Nossa, que legal podendo assistir aquilo de camarote, foi tão gostoso. Eu até cheguei e falei pro Renan, foi um momento lindo. Encontrei você e sua esposa no pouso, vocês ainda me ajudaram a pular a cerca. Falei, que engraçado, né? As pessoas passam pela nossa vida, às vezes a gente não faz nem ideia. E ficou uma lição muito grande. E eu queria saber de você, no dia do seu acidente, o que você acha que ocasionou o que, na sua opinião, na sua visão, teve linha enroscada, teve alguma coisa? Boa pergunta. Eu tinha preparado,
memorizado assim, coisas que eu queria contar para vocês e acaba passando, né? De fato, eu só vim recuperar essa informação há pouco tempo, porque alguma coisa bloqueia, né? A gente fica bloqueado e tal. E aí eu comecei a recuperar essa informação, o que de fato aconteceu. Eu imaginava que tinha entrado uma rajada, a hora que e me tirou do chão e tal. Talvez até tenha acontecido isso, mas veio muito claro para mim que eu perdi o chão, escorregou. Quando eu fui inflar, meu pé escorregou, o piso ali é bem irregular. Eu estava com um tênis, ele escorregou e eu perdi o apoio para desvirar. Porque normalmente a gente corre e vira. E quando eu perdi, ela puxou e eu não consegui me desvirar. Não deu tempo, por causa da queda, né? Da queda não. Não deu tempo porque eu escorreguei. Eu tava assim, a distância, eu era o próximo, na verdade eu tinha um piloto para decolar depois de você e eu depois. E assim, eu tenho muito nítido o momento do que você levou aquele puxão, a sua expressão, ouvi no seu rosto. E o que eu percebi? O susto de você tá sendo puxado para cima e meio que caindo para trás. Então a expressão que eu tive foi assim, ó, você fazendo assim, ó, meio que caindo para trás. Mas agora você falando que levou esse escorregão, eu vi isso, entendeu? Eu vi no seu rosto não tô com controle, assim, sabe? Sim, foi a sensação que eu tive, essa de perda dessa capacidade de tirar, porque eu perdi o pé. Eu perdi o pé. E ali é muito fácil isso, porque o piso, além de íngreme, ele é muito irregular. Aquela grama, né? No canto que você estava ali é mais íngreme ainda. Eu tive dificuldade várias vezes ali, escorregar e tal. Então acho que isso contribuiu muito. Mas como eu havia dito, né, o que está reservado para nós... Ninguém espera. Não dá para fazer essa... Mas a sensação é essa. E faltou um relato, eu tive uma experiência também, o Sebastião falou da fratura de uma vértebra, né? Eu tive uma fratura na L1. Eu, com o KM, participava de uma etapa do Campeonato Brasileiro em Formosa, em Brasília, no Paraná. Era o primeiro dia de treino. Eu não sei se eu estou com tempo, se eu estou tomando tempo. Pode falar. Pode falar. São experiências que eu acho que esse é o propósito. Primeiro dia de treino, eu estava voando um Cayenne e fui participar do campeonato do brasileiro, com todos eles que eu participei, com o intuito de aprender, de estar ali convivendo com aqueles pilotos de larga experiência e me permitindo aquele tempo de voo, né, focado naquilo. E era muito gostoso. E o primeiro dia de treino, livre, montaram uma provinha e tal, e o pouso era em Formosa, à frente do Vale do Paraná. E eu decolei, fizemos o voo ali no Paraná e tal. E aí tiramos para Formosa, por dentro do vale, perdendo, e tinha uma mata para atravessar grande. 2 pilotos na minha frente e eu vi que eles estavam atravessando. Eu fiquei com receio de atravessar, mas aquela não estava rendendo como eu esperava. E eu tinha mapeado uma clareira que poderia voltar e pousar. E assim fiz, eu tive que voltar e pousar, achei que não chegaria a atravessar. Uma clareira grande. Eu preparei o pouso nessa clareira e que eu estou para pousar a 6 metros de altura, bateu uma térmicazinha, uma bufazinha, me levantou. E eu, para não arborizar, eu estourei a vela, uns 6 metros de altura. E foi um impacto muito grande. Eu achei que tinha explodido tudo. Por sorte, eu entrei em contato na época com o pessoal do resgate. Era o Dió que comandava, bastante eficiência. E eu estou aqui, o acidente e tal, já estamos mandando o resgate. E eu imóvel. Daqui a pouco comecei a mexer mãos, os pés, percebi que aquilo tinha sido mais um susto. Me doía as costas, a região das costas,
devagarinho eu fui mexendo e vi que dava para movimentar. Chamei o Elió novamente, Elió, olha, acho que está tudo bem, tal. Eu tinha receio de que descesse alguém lá sem necessidade, comprometer o campeonato, parar e não teria necessidade. E aos poucos eu fui recolhendo a vela, colocando ela, preparando ela, dobrei, coloquei no parapente e saí da área. Consegui sair da área que eu estava até a estrada que vai a Formosa. E peguei o ônibus, pessoal, olha, vamos para o hospital para você fazer um raio-x, Não precisa não, tô bem, depois eu deixa na cidade, tá tudo bem. E eu não fiz esse raio-x, com medo de que o raio-x falasse, você vai ter que ficar aqui. Não era o risco, não era o medo de não voar, mas era de ficar no hospital e os caras falavam, você vai ter que operar, você vai ter que fazer alguma coisa. E minha intuição não estava muito fora. Por minha sorte, os outros dias foram de muito vento, mas eu subi com o equipamento até a rampa. Era muito gostoso, ia lá pro vale lá em cima. E os 3, 4 dias seguintes não deu prova. E eu fui à base de analgésico, anti-inflamatório. Eu tomava e bora, pessoal. E acabei fazendo mais 2 voos, só não consegui chegar na esplanada. O dia que deu o último dia da prova foi a esplanada. Eu fiquei no meio do caminho. E voltando para cá, procurei o ortopedista e tal, já agendei, porque queria saber como é que estava, assim, né? E ele me pediu uma radiografia e quase me bateu quando ele viu a radiografia, porque L1 fraturou e estava fazendo cosquinha na minha dor. Falou, cara, você podia ter ficado, né? Tetraplégico aí, tanta coisa acontecida, né? Foi imprudência da sua parte ter saído de lá, não ter ido fazer isso, aquilo, etc. Carregar peso. Mas eu sou muito intuitivo. E a gente sabe de tantas pessoas que foram atendidas, né? Ficaram. E ficam. Eu sou intuitivo. Eu acho que deu certo. Eu não recomendo, não faço. Mas foi uma experiência assim, bem traumática que passou. A culpa não foi do equipamento, não foi de imprudência, foi uma infelicidade, né? Tal qual essa agora, eu julgo assim, né? Eu não fiz nada errado, eu estava no momento, não foi... não, estava muito tranquilo, acho eu. Essa é a minha... Eu espero que me dê um feedback, não, cara, você apressou. Jovens, estou aqui com o Stefano. Tudo bem, Stefano? Tudo bem, prazer enorme estar aqui com você, Ricardo. Sensacional. Stefano, com relação ao seu acidente, o Stefano, se vocês não sabem, ele sofreu um acidente lá na Bela Vista, né? Teve que fazer uma cirurgia, uma amputação do braço, né? Diga-se de passagem, e está se adaptando agora. Como é que está sendo a sua adaptação? Bem, graças a Deus, melhor do que o esperado. Mais adaptado à rotina diária, do meu dia a dia, né? E as minhas práticas daquilo que eu não fazia, práticas esportivas, recreativas, né? No meu trabalho, e fazendo coisas que eu ainda não tinha vivenciado, experiências. E isso está sendo muito bom, muito gratificante para mim. Bacana. Bacana mesmo. Com relação ao voo, né? Você está desenvolvendo uma prótese para poder voar. Eu criei uma prótese provisória para estabelecer se eu ainda teria condições de voltar para o voo, né? Foi o primeiro ensaio e até para que num futuro eu fizesse alguma coisa definitiva e que já está sendo construída. Mas essa primeira prótese provisória me permitiu experimentar, me testar e fazer os primeiros treinos e de fato voltar a reconhecer que era o meu lugar, era o voo, voltar a voar. E está funcionando, assim, então? Funcionando. Esse é o mais importante. Graças a Deus, estou muito feliz. Que bacana, feliz. Então está retornando devagar, claro, né? Sim, porque sim, não tenho pressa. É um passinho de cada vez, né? Mas estar junto à família do voo, para mim, é fundamental.
O carinho do pessoal não, é importante, demais, né? é demais, demais. Revitaliza, nos dá energia, coragem para seguir a nossa jornada terrena. Pô, bacana, Stefano. Olha, eu fico muito feliz de te ver Obrigado, superando tudo isso, Obrigado. né, encarando essa situação de uma forma que realmente se adaptando, porque a gente vê muita gente desistindo das coisas, né, por pequenas dificuldades. Jamais, e você, jamais. de frente de uma dificuldade que é grande, diga-se de passagem, né, tá aí firme e forte. São desafios, né, que a vida vai nos propondo, mas com certeza tem um propósito muito maior do que aquilo que a princípio parece essas dificuldades. Não né? tenho dúvida. E é muito gratificante. Eu sou imensamente grato a Deus pela oportunidade de hoje estar aqui falando, prestando esse depoimento para você. Uma mensagem pro pessoal que voa aqui, que acompanha o canal. Não desista do seu sonho, faça bons e seguros voos, né? A segurança acima de tudo. E muitas vezes ela foge, ela nos escapa, né? Como foi o meu caso, em várias oportunidades, não foi só nessa última vez, mas ela deve estar presente, nós devemos ter essa consciência do perigo, do risco, né? O risco está em todo lugar, está no nosso lar, na nossa vida doméstica, profissional, nas ruas. Então, todo cuidado é pouco, e é disso que é o tema hoje desse encontro, desse bate-papo, né? Sobre a segurança. Então, essa atenção deve ser dada para que continuemos a praticar o nosso esporte que tanto amamos, com alegria, segurança e dentro de uma faixa de segurança aceitável, né? Eu falo que a gente não Sem zera, dúvida. mas a gente consegue deixar ela minimizar os riscos, ficar aceitável, aonde a gente pode praticar com segurança de uma forma não se expor a risco desnecessário. Perfeito. Stefano, prazerzaço receber você aqui. Obrigado pela sua presença. Opa, obrigado. Valeu mesmo. Então, jovens, tive um problema. A gente teve uma palestra sobre primeiros socorros nesse evento e no final das contas o arquivo corrompeu, não consegui abrir, acho que ficou muito grande e aí o celular por algum motivo bagunçou. Então eu vou ficar devendo para vocês a palestra sobre primeiros socorros e infelizmente vamos ter que encerrar por aqui. Mas se inscreve no canal, deixa um joinha, compartilha esse vídeo se você gostar, me segue no Insta e a página Falando de Parapente. Eu queria trazer a íntegra de tudo o que aconteceu, mas infelizmente não deu certo dessa vez, pessoal, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto depois falando de parapente. Perdão aí de não dar certo o negócio.